Dorival Júnior já é passado na seleção brasileira. Vocês sabem que eu não sou defensor da bagunça, eu sou defensor dos processos no futebol. E eu já tô vendo muita gente, acho que tem algo aí místico de superstição, porque base na realidade é difícil, né? A realidade é dura do futebol brasileiro, da CBF. Tô vendo muita gente se apegar. Não, nós trocamos 3 técnicos também no pré-penta. Não, teve seleção aí que pegou técnico de última hora e mandou bem na Copa do Mundo de 2022. Não importa um ciclo de 4 anos, o importante é encaixar naqueles 6 meses ali ou naqueles 30, 40 dias que você tá junto na Copa do Mundo. Eu não acredito nisso, porém não descarto a possibilidade de ser campeão na zona. Cansamos de ver também acontecer no futebol, né? Mas eu não acredito nisso como ideário. E nós vamos falar sobre técnico estrangeiro, Jorge Jesus, Ancelotti, o que vem por aí. Enfim, vamos lá. Vamos olhar esse panorama da seleção brasileira. Que decisão vai sair da brilhante mente de Edinaldo Rodrigues? Uma mente absolutamente à frente do seu tempo. O que Edinaldo está planejando nesse momento? Qual é o plano infalível para o Hexa? Vamos tentar destrinchar. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 340 mil inscritos por aqui. Bom sábado para todo mundo. Penúltimo dia do preço promocional do método BWay. A Semana do Consumidor a gente esticou por mais uma semana e termina amanhã. A partir de segunda-feira, você vai pagar o preço cheio. Então, quer aprender inglês pagando menos de R$30 por mês? E não é um método qualquer não, é o mais vendido da internet. Então, clica no link na descrição e no comentário fixado. É só até amanhã, não vou mentir pra você. Chegar na segunda-feira, prorrogou. Não, acaba amanhã e volta pro preço cheio. Então, corre. Aproveita que os cartões estão virando aí. Corre. Link na descrição e no comentário fixado. Você vai aprender inglês e vai me agradecer essa dica. Bom, Dorival caiu, todo mundo já sabia, né, que não permaneceria. Fico apenas me perguntando. Ai, meu Deus do céu, os dirigentes são todos iguais, né? Quando terminou 2024, a sensação que ficou do trabalho do Dorival Júnior foi de um trabalho de poucos avanços, talvez até uma estagnação. Um trabalho que andava uma casinha, voltava para outra, né? Voltava para a mesma casinha. Andava uma, voltava. Você não via evolução, por mais que o Dorival vendesse essa ilusão de evolução, de que não, a gente consegue perceber, tá faltando muito pouco para aquele encaixe final. Eu cheguei até a dizer depois da coletiva que ele deu antes do jogo contra a Colômbia, eu falei, galera, é um Dorival que tá vendendo um sonho, mas assim, né, vendendo promessa, porque ele não tem nada realizado ainda. Ele tem uma campanha irregular de eliminatória, ele tem derrota pro Paraguai, ele tem empate com a Venezuela, ele tem uma Copa América decepcionante, muito ruim, onde o Brasil vai mal em 3 dos 4 jogos. Então, como não tem muita realização para bater no peito e dizer, eu fiz isso aqui, ele tem que jogar para frente. Ele tem que vender, trabalhar no campo da expectativa. E para um treinador que já estava há 1 ano no cargo, que teve 45 dias na Copa América, com todo esse tempo decorrido, não cabia mais. A sensação, o Brasil termina o ano empatando com a Venezuela e com o Uruguai, tomando vaia na Fonte Nova, vaia em Salvador, e ficava claro, pelo menos para mim, que o Brasil teria enormes dificuldades na data FIFA de março pelo nível dos adversários. Brasil com o Dorival no fim do ano nas eliminatórias só engatou 2 vitórias numa mesma data FIFA contra as 2 piores seleções da competição. Contra o Chile, e foi um pacto para vencer o Chile. Precisou de uma jogada individual do Luiz Henrique aos 44 do segundo tempo. O Brasil ia conseguir a proeza de perder pontos pro pior Chile, talvez, que a gente já viu recentemente, nesse século com certeza. E depois goleou o Peru. Só aí. Só nessa sequência o Dorival, ganhamos 2, beleza, né? Não tomamos o gol do Peru, porque a seleção do Dorival tomava gol em praticamente todos os jogos. Tomou o gol do Chile com 2 minutos de jogo, né? Um gol que o Danilo falha e que o goleiro, era o Ederson, toma um gol por cima embaixo do travessão. Uma loucura. Então estava muito desenhado em 2024 que o trabalho do Dorival não tinha rolado. E aí é que eu volto no ponto do início do vídeo de como o dirigente né? São todos iguais. Amigo, tá na cara,
Agora começa a sair um monte de notícia, né? Não, porque a relação já estava desgastada, porque o Edinaldo já estava distante, porque desde 2024 já se tinha uma insatisfação interna com o trabalho. E por que se esperou até março de 2025 para tomar essa decisão? Amigo, a partir do momento em que você conclui, mas você precisa ter conhecimento de futebol. Você precisa ter como foco da sua gestão o campo, o futebol, a seleção, que é o principal produto da CBF. Quando você divide esse foco com articulação política, aí fica mais difícil você se debruçar no tema, né? Porque você tem que fazer campanha, você tem que angariar apoios, você tem que resolver a sua vida no judiciário, você tem que resolver negócios. Aí fica muito difícil realmente cuidar do campo. Quando você se dedica integralmente àquilo, você olha, porra, parou 2024, terminou o jogo com o Uruguai, último jogo do ano, beleza. Balanço do ano, negativo, nota pro trabalho, puta, no máximo uma nota 4, olhe lá, não passa de ano? Não passa de ano. O que a gente faz com quem não passa de ano? A gente reprova. A seleção brasileira não passou de ano em 2024 com o Dorival, mas o seu Edinaldo deixou para corrigir a prova em março de 2025. O resultado já estava lá, péssimo. O aluno não estudou, não se preparou, estava abaixo, rendeu mal, fez uma prova de merda, mas o professor só corrigiu em março de 2025. Ele esperou os jogos contra a Argentina e Colômbia, onde já se sabia que o Brasil teria problemas, que o Brasil não ganharia os 2 jogos, ganhou apenas um, suando, que o Brasil muito provavelmente voltaria com uma derrota feia do Monumental de Nunes. Estamos sabendo disso desde outubro, novembro do ano passado, galera. Não é novidade para ninguém. Só que aí o Edinaldo tem que esperar, porque nesse período ele tinha que resolver o problema do Ronaldo Fenômeno. Porque em dezembro o Ronaldo anuncia que é candidato. Aí o Edinaldo tem que se mexer. Porque tem uma eleição para disputar, porque ele tem um plano de permanecer até 2034 alavancando. Acelera, Edinaldo, bom trabalho, não pode parar, alavancando o futebol brasileiro. E negligenciou. Assim como ele negligenciou a sucessão do Tite, ele fez agora com a demissão do Dorival. As ações do Edinaldo na seleção brasileira são ações demoradas, são ações que vêm com atraso, que vêm com delay. No meio de um ciclo de Copa do Mundo, cada atraso em decisão é tempo perdido. São semanas, são meses de trabalho que o Brasil perde para 2026. E isso está na conta do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Não rolou o trabalho do Dorival. Está claro para mim. Porra, você quer mais um sintoma daquilo que eu tenho dito todos os vídeos? De que a nossa defasagem está muito grande, a nossa de treinadores brasileiros, do futebol brasileiro de uma maneira geral, nos conceitos táticos, né, na preparação, nos detalhes hoje que decidem um jogo de futebol, a gente está atrás. Você quer mais um exemplo? A CBF trouxe para o cargo de técnico o campeão da Copa do Brasil dos últimos 2 anos, campeão da Libertadores de 2022, a CBF falou, pô, esse cara tá no top 1 do futebol brasileiro. Não é verdade? O cara ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil em 22, e em 23 ele ganhou a Copa do Brasil de novo. Porra, esse é o... Entenda, existia lógica na decisão. Eu não vou chegar aqui e dizer, pô, Dorival, contrataram um técnico de bosta. Como assim o Dorival Júnior? Foi um erro do início ao fim. Não, se tentou um estrangeiro. Aí se passou uma vergonha com a história do Ancelotti, com a piscadinha que o Edinaldo achou que era noivado. Se pagou um mico internacional. Ah, vamos voltar para o mercado nacional. Quem é que tá ganhando título relevante aí? O Dorival, podia ser qualquer outro. São todos de uma mesma realidade. O único nascido no Brasil que destoou nos últimos anos foi o Tite, que fez um trabalho bom na seleção. Estou muito tranquilo para dizer isso, porque mesmo no pós-demissão, no pós-Copa, no auge das críticas ao Tite, eu fui aqui e banquei essa opinião. O trabalho foi bom, os ciclos foram muito bons, os resultados principais não foram obtidos. Mas os ciclos, excelentes. Excelentes. Então, o Dorival Júnior era mais um técnico brasileiro, como tantos aí. Todos numa média que é insuficiente para os desafios globais que uma seleção tem que enfrentar, que é insuficiente para se medir contra as seleções europeias que hoje estão
entre as melhores seleções do mundo. Não dá. Por isso, agora o foco de novo está num treinador estrangeiro. E tem que ser mesmo. Infelizmente. Sei que isso dá dor de cabeça, como eu digo sempre aqui. Não é legal falar. Tem encheção de saco quando a gente fala. Mas é uma verdade. Os nossos técnicos estão defasados. E eles não têm, na sua maioria, humildade para reconhecer isso. É muito triste você ver um técnico que representa o que representa para o futebol brasileiro, como o Dorival, tão vitorioso, com um estilo de jogo que casa muito com a cultura do futebol brasileiro, com ótimos trabalhos em clubes, além de ser uma figura humana exemplar, assim, extraordinária, admirável, mas é muito triste ver quando se coloca diante desse profissional um desafio como o da seleção brasileira, a incapacidade de desenvolver um bom trabalho. E isso está na formação do treinador brasileiro. Isso está no nosso atraso. Nós comemos bola. Enquanto a gente ficava tirando onda que a gente era pentacampeão do mundo, batendo no peito e não tinha que aprender nada com ninguém, os caras estavam lá quietinho, trabalhando, estudando. Para superar a gente. Primeiro para tentar reduzir a distância, depois igualar, depois superar. E a gente ficou parado no mesmo lugar. É por isso que você vê treinador português que chega aqui e ganha um monte de título. O Arthur Jorge, ano passado, estou falando até no Arthur Jorge para a seleção brasileira agora. Parece que não está muito bem lá no Al Rayyan, nossa, que surpresa também, né? Foi lá para ganhar dinheiro, mas tá bom, tá tudo justo. O Arthur Jorge chegou aqui, ficou 9 meses. Acho que não deu nem 9, porque ele chega em abril. Em menos de 9 meses, esse cara ganhou uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro, num clube que não ganhava o Campeonato Brasileiro há quase 40 anos. E o Arthur Jorge não veio do Real Madrid. O Arthur Jorge não veio do Bayern de Munique. O Arthur Jorge não veio nem do Benfica, do Sporting. Ele veio do Braga. Do Braga. De um clube mediano, de um clube ascendente, é verdade, emergente, tem virado uma quarta força, às vezes raspando ali para ser uma terceira força do futebol português, mas no máximo, um cara que tinha um título de taça nacional na carreira. Chegou aqui, pegou o futebol brasileiro, como diz um narrador que vocês conhecem, botou no bolso. Alguma coisa isso quer dizer. Então não à toa, o foco agora está em Jorge Jesus. O foco está de novo em Carlo Ancelotti. Eu espero que a seleção brasileira não passe vergonha de novo. Vergonha global, internacional, com uma nova espera infrutífera pelo Carlo Ancelotti. Lembrando que o Ancelotti tem contrato até 2026 com o Real Madrid, até o meio de 2026. Está no meio de um mata-mata de Champions. Dia 8 de abril começa o confronto contra o Arsenal nas quartas de final da Champions, que você vai ver na TNT Sports. Evidentemente, a cabeça dele não está na seleção brasileira nesse momento. A cabeça do Jorge Jesus está? Parece que sim. Porque, faz tempo que o Jorge Jesus está deixando vazar, tá cavando a seleção brasileira, deixando vazar que, se me ligar eu vou, hein? Arrumo as coisas e vou. No dia seguinte eu pego as coisas e vou. Ele tá afim. Não sei se é o melhor nome. Honestamente, não sei se é o melhor nome. Acho que o Jorge Jesus fez um trabalho lendário no futebol brasileiro. O time mais mágico que nós tivemos no futebol brasileiro foi o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus. Foram 6 meses assim de encanto. Foi um trabalho realmente para história. Mas eu não sei, o Jorge Jesus tem um combo de relacionamento, gestão, que é muito difícil, né? E acho que o Jorge Jesus é um bom treinador, mas que tem uma visão de si mesmo um pouco otimista demais, um pouco positiva demais. Sendo mais claro, se acha pra caramba. Se acha o inventor da roda. Acho isso um problema. Acho o Jorge Jesus um profissional extremamente vaidoso, mas competente. Sem dúvida competente. Sem dúvida traria algo diferente ao futebol brasileiro. Precisamos de ideias novas, de métodos novos de trabalho. Meu Deus. Tentar obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas é impossível. Não é lógico, né? Agora, sendo Jorge Jesus, sendo Ancelotti, sendo qualquer um, esse cara vai chegar faltando 1 ano para a Copa do Mundo, numa seleção desorganizada, numa seleção desarrumada, sem padrão de jogo, que passou os últimos 2 anos à deriva, com 3 técnicos, um que não devia nem ter chegado perto da seleção, que é o Ramon Menezes, outro que, no momento em que foi convocado para assumir a seleção, chamado, tinha uma Libertadores para disputar com o Fluminense,
Na data FIFA mais importante que ele teve contra a Argentina e Colômbia, ele tinha que estudar o Boca, porque o Fluminense estava na final da Libertadores, o Edinaldo achou essa uma ideia brilhante, e o Dorival, que foi um trabalho insosso na seleção brasileira. Aí vai chegar esse cara, faltando um ano para a Copa do Mundo, vão bater no ombro dele e vão falar, resolve aí. Traz o ex aí, dá seu jeito. Pô, mas e aí? Dá seu jeito. Que é outro contexto que agrava o quadro para quem tá chegando. O principal jogador da seleção brasileira é uma incerteza absoluta. Você não sabe se vai dar para contar com o Neymar. Não sabe. Neymar já tá fora da estreia do Campeonato Brasileiro. Já tá fora da segunda rodada. Talvez fique fora da terceira também. Contra o Fluminense do Maracanã. Ontem, na premiação do Paulistão, ele chegou a dizer, não, agora nós vamos parar, vamos esperar. Eu acho que isso precisa ficar mais claro sobre o planejamento que... Vou falar de novo. Nós vamos falar muito do Santos de novo na semana que vem, porque tem jogo amanhã, né? Tem o Santista me cobrando. Pô, você não fala do Santos? Gente, o Santos não joga 2, 3 semanas. Pô, o Santos foi eliminado do Paulista. Não tem muito o que falar. Falaremos no pós-jogo contra o Vasco. Segunda-feira vai ter vídeo sobre isso, sobre Vasco e Santos. Nós temos que falar e cobrar a diretoria, o departamento médico, a preparação física do Santos. É preciso dar explicações sobre o planejamento que foi feito no Campeonato Paulista para a utilização do Neymar. Alguém errou nisso aí. Alguém errou. Porque quando precisou na semifinal, o Neymar não estava disponível. Porque quando está precisando na estreia do Campeonato Brasileiro, o Neymar não estará disponível. Alguma coisa aconteceu aí. Alguém precisa ser cobrado. Alguém precisa falar sobre o que houve. Porque o Neymar foi para Novo Horizonte, o Neymar foi para Limeira, o Neymar jogou contra o Noroeste, o Neymar jogou contra o Água Santa. Fazia sentido? O foco era o quê? Era a seleção brasileira? O foco era a data FIFA de março? Isso precisa ficar claro para o torcedor do Santos. Mas enfim, segunda-feira a gente troca essa ideia. A gente volta nesse assunto aí. E aí você vai trazer, voltando para não perder o fio, um treinador nesse contexto aí, cara. Você acha que é qualquer um que vai topar? Por exemplo, vamos lá. Por mais que o Ancelotti veja com bons olhos, vamos tentar pensar com a cabeça não é com a cabeça do Ancelotti, tá? É com a cabeça do ocupante do cargo que o Ancelotti ocupa hoje, de técnico do maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Você tá lá, você é o atual campeão da Champions, você tá lutando por mais uma Champions, está a 5 jogos de ser campeão da Champions de novo, 2 nas quartas, 2 nas semifinais e a final do dia 31 de maio. 5 jogos para o Real Madrid ganhar a 80ª Champions. Já não cabe mais troféu lá na galeria. Aí você tem a possibilidade de treinar a seleção brasileira. Você fala, pô, o Brasil, né, cara, pentacampeão, da hora, o Brasil é muito legal. Mas, pô, eu tô aqui, né, cara, eu tô no maior clube do mundo, eu posso ser campeão da Champions de novo, eu tô lutando pelo espanhol, eu tenho contrato até o ano que vem. E como é que tá a seleção brasileira? Vixe, que bagunça, hein? Você acha que é simples fazer uma troca como essa? Uma escolha como essa? Isso me parece, quem é da minha faixa de idade, ó que coisa linda. Você lembra do programa que tinha antigamente, que você falava, a pessoa ficava com um fone, aí ela não ouvia as opções, ela só tinha que dizer sim ou não. Aí a opção era, um carro 0 quilômetro... ou uma caixa, troca o carro 0 quilômetro por uma caixa de sapato. Aí a pessoa tinha que responder sim ou não, mas ela não tinha ouvido, aí ela ia no instinto, sim! Aí ela trocava, aí ficava com uma caixa de sapato e uma cara de bunda na mão. Me parece que trocar o Real Madrid pela seleção brasileira hoje é quase isso, guardadas as devidas proporções do exagero comparativo. É quase isso. Você está pegando um combo de problemas e um gestor comprovadamente ineficiente, que é o Edinaldo Rodrigues. Ainda tem isso, né? Pô, eu tô trabalhando com o Florentino. Eu vou sair daqui, onde o meu chefe é o Florentino Pérez, e vou trabalhar com o Edinaldo Rodrigues. Eu não sei se é muito tentador. Eu não sei se a seleção brasileira tem muitos argumentos para atrair um profissional do quilate do Carlo Ancelotti. História nós temos, camisa nós temos, importância, relevância para o futebol, nem se fala. Somos um país pentacampeão mundial. Galera tem que bater e respeitar nós aí, mas aí nós estamos falando de passado, estamos falando de história, nosso presente não é tão glorioso não. Agora pode dar certo, chegando agora, chegando o Jorge Jesus, chegando o Ancelotti, chegando sei lá, qualquer um, Arthur Jorge, o Abel se sair do Palmeiras, pode dar certo, pode Jorge, o Regragui pegou Marrocos na Copa do Mundo 3 meses antes e botou o Marrocos longe na Copa do Mundo.
Ah, porque o Scaloni na Argentina, o ciclo todo não foi bom, mas quando ele ganha a Copa América um ano antes da Copa do Mundo, ele embala. É a hora que encaixa e vai. Eu tenho muito medo desse discurso, porque a gente já viu muito time ganhar na zona. Você quer um exemplo? Para mim, o maior exemplo que a gente tem recente no futebol brasileiro, o Flamengo campeão brasileiro em 2009. Uma zona institucionalizada, campeão brasileiro. Acontece, é raro, mas acontece. Pode acontecer, mas eu não gosto de tratar exceção como regra. A gente chegou ao ponto, eu fui muito impactado por isso nos últimos dias, tá? De pessoas questionarem o planejamento que a Alemanha fez para ser campeã do mundo em 2014. Um planejamento de quase uma década e meia. E muitas pessoas negando. Negacionismo, beleza, a gente tem pra caramba, né? Em todas as áreas, em todos os campos da sociedade. Negando o que a Alemanha fez. A Alemanha gastou mais de $1 bilhão. Ela foi eliminada da Euro de 2000, passou vergonha, falou, galera, precisamos rever tudo aqui. Ela gastou $1 bilhão para desenvolver jovens jogadores, exigiu que todos os clubes da Bundesliga tivessem escolinhas, mais de 300 centros de treinamento de jovens foram desenvolvidos na Alemanha, vários garotos surgiram, Thomas Müller veio dessa leva, tantos outros vieram, Bayern de Munique foi um dos clubes que mais investiram nisso, de lá saiu Thomas Müller, de lá saiu o Philipp Lahm, de lá saíram tantos nomes. Foi feita uma integração também com atletas que vinham de fora, de outros países, o Özil, que tinha pai turco, o Podolski, que veio da Polônia, o Khedira e por aí vai. E isso resultou num fortalecimento do desenvolvimento de atletas, de uma cultura de jogar. Foi um plano montado. Como é que as pessoas agora querem dizer que o plano não existiu? Como é que pode? Foi feito um debate amplo entre clubes, entre federações locais, entre jogadores da Alemanha, para entender por que o futebol alemão tinha perdido competitividade e como seria feita essa transição, como seria feito esse investimento, esse plano para reerguer o futebol alemão. E aí eles pensaram, nós vamos precisar fortalecer a nossa formação. A cultura do jogador de futebol criado na Alemanha, formado na Alemanha. Vamos pegar nas cidades pequenas da Alemanha, vamos identificar os talentos e vamos atrair, e vamos formar. Ah, mas se não der resultado para a Copa de 2004, para a Copa de 2004, de 2006, de 2010, o plano é de médio e longo prazo. E deu resultado em 2014. E a Alemanha foi campeã em 2014. Então agora a galera quer dizer que não existiu o projeto. Imagina, não teve projeto nenhum. Foi lá e ganhou no campo porque deu certo, porque, pelo amor de Deus, estudem um pouquinho sobre o plano da Alemanha para a Copa do Mundo de 2014, vocês vão constatar aquilo que eu estou dizendo. Então eu prefiro pegar esses exemplos. Nós não somos um exemplo de organização faz muito tempo. Nós nunca fomos um exemplo de integração entre as seleções de base. Nós ganhamos por muito tempo competições importantes no nosso talento, no nosso improviso, na nossa qualidade técnica, na nossa cultura de futebol. Isso foi suficiente por um tempo. No momento em que essas seleções não tinham se desenvolvido tanto, não tinham feito um planejamento tão agressivo, organizado como o da Alemanha, não tinham visto seus profissionais subirem de patamar de conhecimento tático como subiram. Era uma outra realidade. Não adianta a gente querer ganhar em 2026 com a cabeça de 98, de 2002, com a cabeça de 1970. É outra época. É um outro momento do futebol. Então é por isso que eu vejo com muita preocupação. Pode chegar amanhã o Carlo Ancelotti. Para 2026, eu acho que o tempo é muito curto. Pode ter o melhor cenário, tá? Pode chegar o Ancelotti amanhã, o Neymar se recuperar das questões físicas, estiver voando baixo, pode acontecer tudo isso. Ainda assim, estou muito descrente em título brasileiro na Copa do Mundo de 2026. Porque eu acredito em processos. Mas o futebol é aquilo, né? Às vezes o futebol rasga processos. Mas no futebol de hoje, com esse achatamento, com esse encurtamento de distância, é cada vez mais difícil contar com isso. Eu não contaria. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Bom sábado, bom fim de semana para todo mundo. Juízo e tchau.